Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a este momento sagrado. Que a graça de Deus acalme a sua alma e prepare o seu coração para este instante de oração e intimidade com o Senhor. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2026. Antes de começarmos, quero te fazer um pedido rápido e cheio de significado. Se esta oração toca o seu coração, deixe o seu like aqui embaixo. Esse gesto tão pequeno ajuda o algoritmo a levar esta mensagem de fé para outras pessoas que, neste exato momento, precisam de uma palavra de Deus para encerrar o dia em paz. Meu irmão, minha irmã, esta quarta-feira chega ao fim dentro da oitava da Páscoa, e eu quero que você sinta o peso dessa verdade. Cristo ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro, e se ele venceu a morte, então tudo aquilo que hoje pareceu pesado demais para você carregar, também pode ser transformado pelo poder da ressurreição. Talvez o seu dia tenha sido longo, talvez você tenha enfrentado cobranças no trabalho, palavras que magoaram, um cansaço que vai além do corpo e alcança a alma. Talvez tenha errado em algo, talvez tenha tentado fazer o seu melhor e ainda assim sentiu que não foi suficiente. Eu quero que você saiba que está tudo bem. Deus não espera a perfeição de você, Ele espera o seu coração aberto. A Páscoa que celebramos nesta semana não é uma data distante. Ela é viva, ela é agora, ela é para você. O mesmo Cristo que saiu do túmulo ao amanhecer quer entrar na sua noite e trazer luz onde há escuridão, consolo onde há angústia, esperança onde há desânimo. Então respira fundo, acomoda o teu corpo, fecha os olhos se quiser e vamos juntos colocar este dia nas mãos do Senhor. Vamos orar com fé, com confiança, sabendo que Ele está aqui, bem pertinho, ouvindo cada palavra que sai do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Espírito Santo de Deus, eu te peço que venhas agora sobre este teu filho, esta tua filha, com a tua presença suave e poderosa. Toca a mente que não para de pensar, acalma os pensamentos que giram sem descanso, aquieta o coração que ainda pulsa acelerado pelas preocupações do dia. Senhor, há noites em que o travesseiro parece feito de pedra, em que o corpo deita, mas a alma continua de pé, carregando angústias, repassando conversas, antecipando problemas que ainda nem chegaram. Eu te peço, Espírito Consolador, que derrame sobre cada pessoa que ouve esta oração a tua paz que excede todo entendimento, que o teu sopro divino percorra cada cômodo desta casa, cada quarto, cada cama onde alguém tenta descansar. Onde houver ansiedade, traz serenidade. Onde houver medo do amanhã, traz a certeza de que tu já estás lá. Onde houver insônia alimentada por preocupação, traz o sono dos justos, aquele sono tranquilo de quem sabe que o Pai cuida de tudo. Espírito Santo, envolve esta noite com a tua unção, toca aquele que tomou remédio para dormir e ainda assim não consegue descansar, porque a dor não está no corpo, está na alma. Toca aquele que acorda no meio da madrugada com o coração disparado, sem saber porquê, sentindo um aperto que não tem nome. Senhor, tu conheces cada fibra do nosso ser, cada neurônio, cada batimento. Tu sabes o que nos tira o sono antes mesmo de nós sabermos. Então eu te peço, coloca a tua mão sobre a nossa fronte
e diz ao nosso espírito: descansa, filho, descansa, filha, eu estou cuidando de tudo. Que cada respiração se torne mais lenta, mais profunda, mais entregue, que os olhos se fechem não por exaustão, mas por confiança, que o último pensamento antes do sono seja a certeza de que somos amados, guardados e sustentados pelo Deus que nunca dorme e nunca descansa de cuidar de nós. Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e vivo, eu venho diante de Ti nesta noite com o coração aberto para renovar a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé onde ela vacila. Eu confio, Senhor, mas fortalece a minha confiança onde ela fraqueja. Há dias em que acreditar parece fácil, quando as bênçãos são visíveis, quando as portas se abrem, quando o caminho se ilumina. Mas há dias como este, talvez, em que a fé precisa ser escolha, decisão, ato de vontade. E eu escolho crer, escolho confiar que tu estás no controle mesmo quando tudo parece fora de ordem. Escolho acreditar que a tua mão me sustenta mesmo quando não a sinto. Eu te entrego, Senhor, cada plano que fiz e não se cumpriu. Eu te entrego cada expectativa que se transformou em frustração. Eu te entrego as respostas que ainda não vieram e o silêncio que por vezes dói mais do que qualquer palavra. Recebe também os meus acertos deste dia, as pequenas vitórias que talvez ninguém tenha visto, mas que tu viste. Recebe a minha tentativa de ser melhor, de amar mais, de ter paciência. Tudo é teu, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro, sabendo que tu estás moldando algo que os meus olhos ainda não conseguem enxergar, mas que o meu coração já pressente ser belo. Pai misericordioso, eu clamo agora por todos aqueles que nesta noite não estão em casa, mas num leito de hospital. Eu te peço por quem está numa cama de enfermaria, olhando o teto branco, ouvindo o bip dos aparelhos, sentindo o peso da solidão e do medo. Senhor, toca cada corpo que sofre. Onde houver dor, derrama o teu bálsamo. Onde houver inflamação, traz alívio. Onde houver diagnóstico difícil, traz sabedoria aos médicos e esperança ao coração do enfermo. Eu te peço pelos que estão na UTI, ligados a tubos e máquinas, muitas vezes sem conseguir falar, sem conseguir se mover, mas cujo espírito ainda clama por ti, que o teu anjo esteja ao lado de cada um deles. Eu te peço pelas famílias que neste momento estão no corredor do hospital, esperando notícias, segurando o choro para parecer forte, mas por dentro desmoronando de medo. Segura a mão dessas famílias, Senhor. Dá força a quem cuida de um pai idoso, de uma mãe acamada, de um filho em tratamento. Eu te peço também por quem está enfrentando uma doença em silêncio, sem contar para ninguém, carregando sozinho o peso de um exame, de uma biópsia, de um resultado que ainda não chegou. Tu conheces cada célula do nosso corpo, Senhor. Tu és o médico dos médicos, o remédio que nenhuma farmácia vende. Cura, Senhor, restaura, reconstrói o que a enfermidade destruiu, e onde a cura do corpo não vier segundo os nossos planos, dá a cura da alma, a paz que permite enfrentar qualquer vale com a certeza da tua presença. Senhor, abençoa agora cada família que nos ouve, abençoa os lares, as casas, os apartamentos, os quartos onde esta oração está chegando neste momento. Eu te peço pelos casais que hoje se deitam juntos, mas se sentem distantes, que o teu amor reacenda o que o tempo e a rotina esfriaram. Eu te peço pelos cônjuges que discutiram hoje, que trocaram palavras duras, que foram dormir com mágoa no peito, que a graça pascal da reconciliação toque esses corações antes que o sono venha. Senhor, há famílias que estão à beira da ruptura, há maridos que pensam em ir embora, há esposas que já não aguentam mais, há filhos que crescem no meio do conflito sem entender por que os pais vivem brigando. Entra nessas casas, Jesus, não como visitante, mas como Senhor. Senta à mesa dessa família,
como sentaste com os discípulos em Emaús e parte o pão da comunhão, do perdão, da compreensão. Onde houver orgulho, planta humildade. Onde houver indiferença, planta ternura. Onde houver silêncio frio, planta o diálogo que cura. Eu te peço também pelos que moram sozinhos e sentem falta de uma família, pelos que voltam para uma casa vazia e não têm com quem dividir o jantar, nem as preocupações. Senhor, que esses corações solitários saibam que Tu és a companhia que nunca falha, o abraço que não precisa de braços, a voz que sussurra no silêncio: eu estou aqui, e pelos avós que cuidam dos netos porque os pais precisaram sair para trabalhar, pelos tios que assumiram a responsabilidade de criar, pelos padrinhos que se tornaram pais do coração, abençoa cada um deles com força renovada a cada amanhecer, que cada lar se torne um santuário de paz, um pedacinho do céu aqui na terra, onde o amor de Deus é a fundação sobre a qual tudo se constrói. Pai Santo, eu reconheço diante de Ti que pequei. Não quero dormir esta noite carregando o peso da culpa sem antes Te pedir perdão. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que fui impaciente com quem merecia a minha ternura. Perdoa-me pelas palavras que saíram da minha boca sem filtro e feriram quem eu amo. Perdoa-me pelos pensamentos que alimentei e que não Te glorificaram. Perdoa-me pelos julgamentos que fiz, pelas críticas que lancei, pelo orgulho que me impediu de pedir desculpas. Senhor, nesta oitava da Páscoa, eu lembro que Tu morreste exatamente para isso, para que os meus pecados não tivessem a última palavra. A cruz já pagou o preço, o túmulo vazio já declarou a vitória, e se Tu me perdoas, quem sou eu para não me perdoar? Ensina-me, Senhor, a soltar o peso da autocondenação. Ensina-me a aceitar a Tua misericórdia sem resistência e ensina-me também a perdoar quem me feriu. Eu sei que há nomes, rostos, lembranças que ainda doem quando vêm à mente, mas eu escolho nesta noite, pelo poder da Tua graça, abrir mão do ressentimento. Não porque seja fácil, mas porque Tu me pedes. E o que Tu pedes, Tu dás a força para realizar. Lava-me, Senhor, com o sangue precioso do Cordeiro Pascal. Purifica os meus lábios para que amanhã eles falem palavras de vida e não de morte. Purifica os meus olhos para que enxerguem o melhor nas pessoas e não apenas os defeitos. Purifica as minhas mãos para que sirvam com alegria e não com reclamação. E se neste dia eu magoei alguém e nem percebi, eu te peço que Tu mesmo vás ao coração dessa pessoa e apliques o bálsamo da Tua graça onde a minha falha deixou ferida, que eu acorde amanhã mais leve, mais livre, mais parecido com o homem ou a mulher que Tu sonhaste quando me criaste. Senhor da providência, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida financeira. Tu sabes o que as contas exigem, o que o salário não cobre, o que a dívida cobra toda noite antes de eu dormir. Há quem esteja ouvindo esta oração e não saiba como vai pagar o aluguel deste mês. Há quem tenha vergonha de admitir que o dinheiro acabou antes do fim do mês. Há quem carregue o peso de ser o provedor de uma família inteira e sinta que as forças estão no limite. Senhor, Tu que multiplicaste os pães e os peixes, multiplica a nossa provisão. Não peço riqueza, peço dignidade. Não peço luxo, peço o pão de cada dia. Abre portas de emprego para quem procura trabalho há meses sem resposta. Abençoa o negócio de quem está tentando empreender com fé. Dá sabedoria para administrar o pouco com gratidão. E onde houver medo da falta, planta a certeza de que o Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu jamais abandonará os seus filhos. Eu confio na Tua provisão, Senhor. Eu creio que Tu vais agir no tempo certo, do jeito certo, com a medida certa. E enquanto a resposta não vem, dá-me paz para esperar e fé para continuar caminhando. Livra-me da tentação de buscar caminhos tortos por desespero. Livra-me da inveja de olhar para o que o outro tem
e esquecer o que tu já me deste. Livra-me da ingratidão que cega os olhos para as bênçãos pequenas que sustentam os meus dias. Senhor, eu declaro nesta noite que a minha confiança não está no saldo bancário, mas no teu coração de Pai, que jamais deixou faltar o necessário aos que nele confiam. Mãe Santíssima, Maria, eu me coloco agora debaixo do teu manto sagrado, nesta noite de quarta-feira, dentro da oitava da Páscoa do teu Filho, eu trago a ti todas as intenções que saíram do meu coração nesta oração. Leva a Jesus cada pedido, cada lágrima, cada suspiro que eu não soube transformar em palavra. Tu que estiveste ao pé da cruz e agora contemplas o ressuscitado na glória, intercede por nós. Cobre com o teu manto cada pessoa doente, cada família ferida, cada coração que precisa de perdão, cada mente que precisa de paz, cada lar que precisa de provisão. Mãe, guarda os nossos filhos, protege os nossos jovens das armadilhas do mundo, acompanha os nossos idosos na sua fragilidade, consola os que choram em silêncio. Tu és a mãe que nunca dorme quando um filho sofre, a mãe que nunca se cansa de interceder, a mãe que conhece o caminho mais curto até o coração do filho. A ti eu confio esta noite, este sono, este despertar, que ao abrir os olhos amanhã, a primeira coisa que eu sinta seja a tua presença materna me dizendo: coragem, meu filho, minha filha, Jesus está contigo e eu também estou. Vamos agora, juntos, rezar ao nosso Pai do céu com as palavras que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com amor e confiança, recorremos à nossa Mãe e Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus ressuscitado. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus ressuscitou e renova a minha vida.